Olá, eu me chamo Lucas de Carvalho Batista da Cruz. Esse trabalho eu vou falar sobre tópicos avançados em computabilidade. Eu ia fazer com o Elber, mas ele trancou o curso. Vamos começar então. Máquina alta. O que é uma máquina alta? Então, alto é uma máquina de Turing que ignora a entrada e imprime uma cópia de sua própria descrição. É, Autorreferência. Auto é igual. Recebe, né? Auto recebe sobre a entrada W. Ele vai ignorar a entrada W e vai imprimir a auto, né? Que é uma cópia da sua própria descrição. Passo 1. Máquina PW. PW recebe sobre a entrada X. Ele vai ignorar a entrada X e vai imprimir a W na fita, né? Passo 2. Máquina Q. Existe uma função computável Q, onde se W é uma cadeia qualquer. QW é a descrição de uma m.t.pw, que imprime W e para, entendeu? Que recebe a entrada W, né? Ele vai construir a m.t.pw e vai imprimir essa função, entendeu? PW na fita. Passo 3. Máquinas A e B. A recebe PB, B recebe sobre M uma porção de uma m.t. M.t é o nomezinho que a gente colocou, máquina de Turing. Compute Q, né? Q, parênteses M, recebe PM. 2. Ele vai imprimir na fita PM e vai parar. A auto recebe uma entrada X. Ele vai ignorar essa entrada. Ele vai executar A. Ele vai imprimir o código da máquina B na fita. Quer ver? Tem uns exemplos aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai executar A, imprimir o código na máquina B na fita, entendeu? Ó. Ele executa A e imprime na máquina B. Aí vai executar B sobre aí o string, né, a fita, no caso B, e vai imprimir o código da máquina que imprime B na fita, que no caso é A, seguindo do código de B. Ó, tá vendo? Tá, outro tópico. Teorema da recursão. O que é teorema da recursão? O teorema da recursão é um resultado matemático que desempenha um papel fundamental em teoria da computabilidade. Ele tem conexões com lógica matemática, teorias de sistemas autorreprodutivos e vírus de computador. Seja T uma máquina de Turing que computa essa função T, existe uma m.tr que computa essa outra função R, onde para todo W. Então RW recebe T, R e W. E como a gente pode ver esse exemplo, A recebe PB, A recebe P, BT e T recebe como parâmetros R e W.
Aqui é outro exemplo da função out. Construção de out. T recebe a entrada MW, ele vai imprimir a entrada M para. RW recebe T, RW, definição de out. Out recebe sobre uma entrada W. Primeiro, ele vai obter, por meio do termo de recursão, a própria descrição out. E em seguida ele vai imprimir essa função out. AMT é indecidível. Ele vai assumir que a m.th decide AMT. M recebe sob a entrada W. Primeiro, ele vai obter, por meio do teorema da recursão, sua própria descrição M. 2. Ele vai rodar H sobre a entrada MW. Se H rejeitar ou aceitar, e se H aceita ou rejeita. Teorema do ponto fixo. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Aqui uma coisa que eu tinha esquecido de falar, ó. Dessa explicação aqui, ó. Em outras palavras, uma m.t pode construir uma réplica de seu próprio código e continuar o restante do seu cálculo. E pode até mesmo incluir ações envolvendo o seu próprio código. Deixa eu voltar para lá agora. Cadê? Não, que a gente já fez. Aqui também. Aqui, teorema do ponto fixo. Seja T essa função, né? Que é uma função computável. Então existe uma m.t.f, para o qual T recebe f e descreve uma m.t, equivalente a f. Então, se a entrada ela não for uma descrição válida, a saída será uma m.t, que sempre rejeita. Aqui a prova. Mais um negócio aqui que eu esqueci de falar também sobre isso aqui. Existe uma m.tf tal que se tf seja igual, recebe g, por exemplo, sobre a mesma entrada, g vai imprimir a mesma saída que f. Opa, cadê a prova? Tá, seja f a seguinte m.t. F recebe a entrada W. Primeiro ele vai obter, por meio do teorema da recursão, sua própria descrição, né? Em seguida ele vai computar T igual a F para obter a descrição de uma m.t.g. Em seguida ele vai simular G sobre W. Deixa eu só conferir se está gravando. Tá sim. Eu vou dar mais um exemplo aqui de teoria da recursão. Teorema da recursão. Um programa, vírus, né? Ok. Um programa é projetado para se espelhar entre computadores. Deixa eu repetir aqui. Vírus, né? Isso aqui é a explicação de vírus. Vírus é um programa projetado para se espelhar entre computadores. Quando aí um computador hospedeiro ele começa a transmitir cópias de si mesmo para outros computadores acessíveis. Pode-se utilizar do teorema de recursão para se multiplicarem. Seja a m.t.v uma m.t que simula um vírus, tal que v recebe abt. V sobre a entrada W. Ele vai rodar A.
Em seguida, rodar B. Após a execução do passo 2, tem-se WABT na fita, ou seja, WV. Em seguida, ele vai rodar T sobre W. Se T aceitar, aceitou. Se T rejeitar, rejeitou. Então, o teorema da recursão é bem usado por esses vírus, né, que é um programa malicioso. Decidibilidade de teorias lógicas. O que seria decidibilidade? Meu Deus, será que não sai? Tá. Antes de definir decidibilidade, é necessário algum conhecimento relativo a máquinas de Turing. As máquinas de Turing são modelos computacionais. Ao se iniciar a uma máquina de Turing, que é m.t, naquela função que a gente estava usando, sobre uma entrada, 3 resultados são possíveis: aceitar a entrada, rejeitar ou entrar em loop, igual eu estava explicando antes. Ao entrar em loop, a máquina pode não estar necessariamente repetindo os mesmos passos, mas pode acarretar comportamento simples ou complexo, que nunca leva ao estado de parada, ou seja, um estado que possa aceitar ou rejeitar a entrada, igual eu expliquei anteriormente. As máquinas que nunca entram em loop são chamadas decisores, porque essas sempre tomam a decisão de aceitar ou rejeitar. Um decisor que reconhece uma linguagem decide essa linguagem. Um sistema lógico ou de teoria é decidível se um conjunto de todas as formas válidas bem formadas no sistema são decidíveis, o que significa dizer que existe um algoritmo tal que, para toda forma no sistema, o algoritmo ele seja capaz de decidir em etapas finitas se uma fórmula é válida no sistema ou não. Por exemplo, a lógica proposicional, né? Vou ficar aqui no site novo. É decidível porque existe um algoritmo, uma construção de tabela verdade, tal que para cada fórmula que combina n fórmulas atômicas, existe um número máximo de n igual a 2m de etapas. Depois de compilar essas n etapas, o algoritmo sempre decidirá se a fórmula é válida ou não. Uma maneira mais simples é intuitiva. Não, perdão. Uma maneira mais simples é intuitiva de descrever decidibilidade. É como sendo uma técnica para determinar o limite de solubilidade de um problema. Por outro lado, existem os problemas não decidíveis, os quais são classificados como algoritmicamente insolúveis, ou seja, ele demonstra que os computadores são limitados de uma maneira muito fundamental em relação ao seu poder de solucionar problemas. O interesse de saber se um problema é algoritmicamente insolúvel é que o problema pode ser simplificado ou alterado sem que você tente, inutilmente, encontrar uma solução para ele. Tá, aqui com o exemplo aqui. Vamos falar um pouco sobre a redutibilidade de Turing. Deixa eu pausar aqui rapidinho para tomar água. Minha voz está rapidinho. Voltando à apresentação. Redutibilidade. O que é redutibilidade? É um método utilizado para provar que determinados problemas são indecidíveis por qualquer modelo computacional equivalente à máquina de Turing. A utilização da técnica de redução. Uma redução nada mais é do que um algoritmo para converter uma instâncias
de um problema P para instâncias de um problema P. Ou seja, a redução deve transformar instâncias de P1, que possui uma resposta sim, em uma instância de P2 que possui a mesma resposta. Neste caso, dizemos que P se reduz a P. Dessa forma, podemos garantir que resolva o problema P. Não é mais difícil resolver o problema P, pois uma solução para o problema P gera uma solução para o problema P. No caso da teoria da compatibilidade, podemos afirmar que se um dado problema P pode ser reduzido ao problema P e P é problema decidível. Isso implica que P também é decidível, pois, no caso, poderíamos utilizar uma solução de P para resolver P. Da mesma maneira, se P é provado como insolúvel, ele consegue ser reduzido a P, isso implica que P também é insolúvel, o que nos dá um poderoso método para provar que o problema é indecidível. Que no caso seria pegar um problema conhecidamente indecidível. Como o problema da parada, que será explicado mais adiante, e reduzi-lo ao problema em prática, a gente vai ver também como utilizar o conceito de redutibilidade na teoria da complexidade, para a gente conseguir provar que um determinado problema P e NP completo tá. Provamos que P e NP completo se conseguirmos realizar uma redução em tempo polinomial do problema P para um outro problema P, conhecidamente como NP completo, como o problema de SAT ou problema de cobertura de vértice. Neste caso, dizemos que P é eficientemente redutível ao problema de P. Que a gente vai ver um exemplo agora. Vamos considerar um problema relacionado para, né? Cadê o negócio do mouse aqui? Para. Com o problema de se determinasse uma máquina de Turing para, aceitando ou rejeitando, sobre uma dada entrada, usamos a indecibilidade do teorema mostrado no problema da parada, a máquina M, para provar a indecidibilidade de para, reduzindo a ele mesmo. Aqui, ó. Para recebe dw, d é uma máquina de Turing e d para sobre a entrada w. S recebe. Tá. Isso aqui vai ficar um pouco mais adiante. Aqui. Então, a gente quer provar que para é indecidível. Uma ideia de prova. Usaremos a prova por contradição, assumindo que para é decidível, usando a suposição para mostrar que o teorema provado no problema da parada também é decidível, chegando assim a uma contradição, né? Vamos assumir que temos uma máquina de Turing R, que decide para, né? Então, usaremos R para construir S, uma máquina que decide a máquina M dada no problema de parada. A prova sobre isso. Então, vamos assumir com o propósito de obter uma contradição que a máquina R decide para. Construímos S para decidir D e temos S operando de forma seguinte. Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. S recebe sobre a entrada de W uma condição de uma máquina de Turing D e uma cadeia W. Primeiro ele vai rodar sobre R a entrada de W. Se R rejeitar, ele rejeitou. Se R aceita, ele vai simular o D sobre W até que ele pare. Se D aceitou, aceitou. Se D rejeitou, rejeitou.
Então, claramente, se R decide parar, então S decide M. Como M é indecidível, para também tem que ser obrigatoriamente ser decidível. Vamos para o nosso último tema. Nossa, tomar uma água. Deixa eu ver, já vai em quantos minutos? 20, tranquilo. Tá. Definição de informação. Uma definição de informação. O que é uma definição de informação, né? A informação é um conjunto organizado de dados que constitui uma mensagem sobre um determinado fenômeno ou evento. A informação permite resolver problemas e tomar decisões, tendo em conta que o seu uso racional é a base do conhecimento. Então, como tal, outra perspectiva indica a gente que a informação é um fenômeno que confere significado ou sentido às coisas, já que, através de códigos e de conjuntos de dados, ela forma os modelos de pensamento humano, né? Não faz sentido? Há quem use dados e informações como se fossem sinônimos, no entanto, eles se tratam de elementos totalmente distintos. Existem também diversas espécies que comunicam entre si através da transmissão de informação para sua sobrevivência. A diferença para os seres humanos reside na capacidade de criar códigos e símbolos com significados complexos, que conformam a linguagem comum para o convívio em sociedade. Os dados são percepcionados através dos sentidos e, uma vez integrados, acabam por gerar a informação necessária para produzir conhecimento. Considera-se que a sabedoria é a capacidade para julgar corretamente quando, como, onde, com que objetivo se aplica o conhecimento adquirido. Então, em resumo, isso tudo, a informação é o resultado da análise e organização de dados com o intuito de conferir significado dentro de um contexto. Vou dar um exemplo. Vejamos as seguintes palavras, né? Vermelho, Paris, torre, carro. Essas palavras fazem sentido para você? Se sim, elas são o que podemos chamar de dados. Já se pegarmos essas palavras e formamos uma frase como o carro vermelho está estacionado na Torre de Paris, faria mais sentido, não é? Isso sim seria uma informação, ou seja, conseguir uma informação através de organização dos dados. E assim encerramos nosso trabalho sobre tópicos avançados da computabilidade. Sinal difícil. Aqui temos a bibliografia, né, com sites de pesquisa que eu usei. E é isso. Esse tema é complicado. Nossa. É isso. Eu vou encerrando aqui a transmissão, né, o vídeo. Espero que não tenha muitas dúvidas. Eu não tenha dúvidas. É isso.